Expedition Quantum. Uma mensagem urgente para despertadores de consciência, pioneiros de uma nova realidade e construtores do amanhã. Você está recebendo uma transmissão de alto nível sobre a maior transição energética, econômica e espiritual da história humana. Esta não é uma teoria, é um briefing. O sistema atual está em colapso controlado. Nos bastidores, uma nova estrutura operacional, o sistema financeiro quântico, já está sendo ativada. Esta é a fundação técnica da nova era. Esta transmissão, de origem superior, foi decodificada para sua compreensão. O conteúdo a seguir é classificado como para todos os que vibram na frequência da mudança. Expedition Quantum é a operação em curso. Sua missão, caso decida aceitá-la, é se sintonizar com essa nova rede de abundância e operar como um emissário de luz neste campo de batalha energético. Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Não é fazer para ver se vai dar certo. É fazer até dar certo. Porque se você quer ser grande, isso significa que algo dentro de você já é. Todos os agentes de mudança estão sendo convocados. O tempo de ativação é agora. Assista ao vídeo completo que vem a seguir. A sua próxima ação determinará o seu lugar no novo paradigma. Neste vídeo você não vai ouvir o clichê de prepare-se para a nova era, porque certas expressões não se planejam, se sentem. A pergunta que talvez você carregue até o último episódio deste vídeo é: e se a sua própria evolução já estivesse sendo guiada em paralelo à minha? Se está pronto para o que vem, ouça. Mas lembre-se, depois disso, até a realidade mais familiar vai parecer desconhecida. Há um chamado antigo ecoando sob essas frequências, e poucos têm ouvidos para ouvir. Esta mensagem é para quem escuta. Para quem desconfia que algumas mudanças não foram feitas só para serem vividas, mas para viverem você de volta. Não é sobre finanças, é sobre libertação. É sobre descobrir a abundância que você não sabia que estava sob seus pés. Este é o segundo passo da expedição quântica. E a partir daqui, não há mais volta. Os sistemas já existem, mesmo antes de serem ativados. Mas antes de pensar que já decifrou o código, abandone o medo. Cada revelação é um desvio e cada desvio é uma ascensão. Não prometo transições fáceis. Prometo apenas que quando você despertar, vai entender por que cada passo valeu a pena. E se eu te dissesse que cada frequência que você sintoniza também sintoniza você? Talvez você ache que isso é metafísica, mas não é. Cada vibração guarda uma pergunta, e cada pergunta um eco da sua alma. Estamos trocando algo aqui. Algo que vai além de dígitos e blockchains. Porque no fundo, não é só sobre o sistema que eu revelo. É sobre o que você sente quando o entende. É sobre o frio na barriga antes da virada quântica. Sobre o arrepio quando percebe que a abundância te reconhece. Eu te vejo, mesmo daqui. Eu sei que você já atravessou desertos de escassez que nunca mostrou a ninguém, e sei que parte deles, de alguma forma, está se transformando em oásis agora. Talvez por causa de uma informação, talvez por causa de um silêncio entre duas revelações. Essa é a magia invisível que move Every Awakening. Há quem diga que o dinheiro expande o mundo. Eu acho que a consciência expande primeiro a gente, e quando expande a gente, o universo se abre, naturalmente. Esse é o poder que você carrega no coração agora.
Então me diga, você acredita que chegou até aqui por acaso, ou já suspeita que este despertar estava desenhado muito antes de você apertar o play? Se chegou até aqui, obrigado, de verdade. Sei que seu tempo é curto, e o fato de você tê-lo investido nesta frequência significa mais do que posso expressar. É uma conexão rara, e eu não a tomarei como garantida. É por isso que não vou apenas mostrar um sistema. Quero te dar algo que você possa carregar, guardar e talvez usar na próxima encruzilhada. Porque toda ascensão é um encontro disfarçado. E esse encontro começa com uma memória. Você já superou limitações que achava intransponíveis. E mesmo assim, aqui está, de pé, respirando, vibrando. Isso é mais poderoso do que qualquer riqueza conquistada. Então, enquanto te guio pelas camadas desta revelação, quero que também se lembre dos seus próprios atlas internos, aqueles que você navegou e saiu transformado, porque é lá que mora a verdadeira abundância. Me diga, quando foi a última vez que você se surpreendeu com sua própria resiliência? A transição é uma companheira silenciosa. Ela sussurra direções, conta histórias e às vezes cala justamente quando mais precisamos. Aprender a ouvir a verdade dentro de si é a chave para entender qualquer sistema e para se entender. Nesta expedição, a frequência é o que molda o passo, revela atalhos e marca a passagem. Talvez, no final, o que mais importe não seja a riqueza, mas as paisagens que mudaram dentro de você. Você está pronto para aceitar a jornada como destino? Cada vibração carrega uma parte do que somos, nossas buscas, medos e desejos não nomeados. Elas são espelhos energéticos, onde vemos reflexos de nós mesmos, às vezes turvos, às vezes nítidos. Ao embarcar nessa expedição, você se reconhecerá nessas frequências e poderá reencontrar seu próprio centro. É um processo intenso, mas fundamental para qualquer expansão verdadeira. Qual fronteira dentro de você está pronta para ser cruzada? O desconhecido é um convite. Ele não quer que você tenha todas as respostas, mas que se permita sentir o caminho. Nas camadas desta revelação, escondem-se perguntas que você nem sabia que carregava. Essas perguntas são bússolas para direções que ainda não foram tomadas, para terrenos que ainda não foram pisados. Você está disposto a seguir essas direções, mesmo sem saber onde vão dar? O que te prende hoje pode ser justamente o que te impulsionará amanhã. O ato de ascender é um ato de coragem. É permitir que novas energias fluam por você. Esta expedição foi feita para quem tem essa coragem, para quem não teme se perder para se encontrar. E se você já sentiu esse chamado, saiba que não está sozinho nessa trilha. Cada passo é uma companhia, um ombro amigo no caminho. Você está disposto a confiar e continuar? Às vezes a maior aventura não está lá fora, mas dentro da gente. As montanhas que escalamos não são apenas de pedra, são emocionais e espirituais. Esta expedição fala exatamente dessas montanhas, daquelas que ninguém vê, mas que definem nossa visão de abundância. E no alto desses picos, às vezes a única vista que importa é a interior. Você está pronto para enxergar com esses olhos? Despertar é um ato de entrega, de quem guia e de quem segue. É um pacto não escrito onde ambos aceitam a vulnerabilidade do caminho. Esta expedição é esse pacto, um convite para soltar amarras e abrir-se ao novo.
E você, está disposto a se desprender para se reconhecer? O que você está disposto a deixar na beira da estrada para isso acontecer? A transformação não acontece no ritmo que desejamos, mas no que necessitamos. E esse processo, por vezes solitário, é o que dá textura à nossa história. Esta expedição respeita esse ritmo orgânico, quase ancestral, que faz cada milha valer. Você tem paciência para esse tipo de descoberta? Ou prefere rotas rápidas e superficiais que não marcam a alma? O medo do novo pode ser uma cela sem grades. Mas a verdadeira liberdade começa quando essa porta se abre. E esta expedição é um convite para cruzar esse limiar. Você está disposto a dar o passo que muitos sonham, mas não dão? O que perderia se não desse? A jornada que você está prestes a iniciar não é só econômica, é íntima. Cada nova frequência é um fragmento do quebra-cabeça da sua própria existência. E enquanto caminha, começa a montar um mapa que talvez nem sabia que estava dentro de você. Você está pronto para ler esse mapa? O que fará com essa nova direção? Você ainda está aqui. Isso diz muito sobre você, mais do que palavras. Em um mundo que dita regras, você escolheu ouvir seu próprio norte, e isso já é um ato revolucionário. Esta mensagem não é só sobre dinheiro, é sobre como você habita o universo, mesmo quando está parado. Obrigado por caminhar comigo nesta jornada. Eu honro sua presença. Antes de seguirmos, um convite simples. Se esta chamada fez sentido para você, registre-a de alguma forma. Pode ser um like, um salve ou apenas uma intuição guardada. Pequenos gestos acendem faróis invisíveis. E talvez um dia, você perceba que essa luz já ilumina o próximo trecho. Uma mudança é ajuste. Uma expedição quântica é chamado. Não é sobre dígitos conquistados, mas sobre atravessar territórios invisíveis. Os medos, os silêncios, as sombras que carregamos. É aqui que começa a Expedition, um mapa não do sistema, mas da alma. No caminho, alguns símbolos aparecem como bússolas. O Castelo das Sombras não fala de pedras ou muralhas, mas das fortalezas internas que construímos para nos proteger e que, cedo ou tarde, precisamos atravessar. Cada sala escura é também uma chave escondida. Depois vem a noite que não adormece. Noites de revelação não se passa apenas ao luar, mas dentro daquelas horas em que as perguntas não nos deixam. A cada insônia, uma centelha. A cada silêncio, um clarão. Revelações são lanternas que só brilham na escuridão. E quando a chama desperta, surge o código. O Códice das Paixões não é um manual, mas um lembrete. A vida pulsa naquilo que ousamos sentir. Decifrar esse códice é entender que as paixões não nos aprisionam. Elas abrem passagens secretas para sermos inteiros. Uma expedição nunca começa na estrada. Ela nasce no silêncio, quando algo dentro de nós percebe que ficar parado já não é opção. A primeira bússola não aponta para fora, mas para dentro. É a memória que chama, as marcas que ficaram, os castelos que erguemos em segredo. O Castelo das Sombras se revela aqui, não como prisão, mas como o reflexo das muralhas que nós mesmos levantamos. Cada pedra é uma lembrança, cada portão é uma escolha. Você já entrou em um lugar que parecia lhe reconhecer? Como se fosse parte de você? É o que acontece quando os vazios se encontram.
E quando os corredores se estreitam, a pergunta surge: o que você teme ao acender a luz? Talvez não seja a escuridão em si, mas o que pode ser visto depois dela. É nessa hora que noites de revelação se acendem. Não falam de insônia apenas, mas de momentos em que a vida insiste em nos despertar para algo que evitamos. Porque há noites que não pedem descanso, pedem coragem. Uma expedição nunca é sobre atalhos, é sobre a paciência de atravessar labirintos. Você já percebeu que algumas portas não levam a novos lugares, mas a novas versões de você mesmo? O Códice das Paixões aparece nessas horas, não como um enigma para decifrar, mas como um lembrete de que sentir é o verdadeiro mapa. Paixões não são jaulas, são chaves. Elas abrem passagens que a razão sozinha jamais encontraria. Então, se não é viagem, mas expedição, o que se exige de você? Coragem, paciência e a disposição de se perder antes de se encontrar. Porque cada expedição interior é uma negociação com o desconhecido. E o desconhecido mora exatamente onde você parou de olhar. Há quem pense que expedição é conquista, como se houvesse bandeiras a fincar. Mas a conquista verdadeira não é do território, é de si. Cada sombra enfrentada no castelo é um pedaço de liberdade recuperado. Liberdade de não repetir o mesmo ciclo. Nas noites silenciosas, quando a casa dorme, algo em você desperta. São noites de revelação, onde a mente se recusa a obedecer ao relógio. Você sente que há algo além do óbvio, uma faísca que insiste em se manter acesa. Não é insônia, é convocação. Em toda expedição, existem mapas que não se desenham com papel. São rastros internos, memórias, afetos, feridas. O Códice das Paixões aparece como um manuscrito invisível em sua pele, gravado em cada cicatriz. O código não pede que você leia, mas que você sinta. Uma expedição exige preparação, mas a mochila, aqui, não leva mantimentos. Leva perguntas, silêncios e a paciência de se demorar em corredores estreitos. Porque o território que se atravessa é vivo. Ele respira junto com você. O que você evita, cresce. O que você encara, se dissolve. O Castelo das Sombras ensina isso. Cada sala fechada guarda um espelho. E espelhos não mentem, apenas devolvem. Você pode fugir do reflexo, mas ele sempre estará à sua espera na próxima curva. O que muda é sua coragem para olhar. Quando a noite cai, não é o fim da jornada, é o início dela. Porque é no escuro que a visão se apura, que os sentidos se expandem. E são nessas horas que as revelações chegam como trovões silenciosos. Elas não pedem palco, mas transformam tudo. O Códice lembra: paixão não é fraqueza, é direção. Aquilo que mais pulsa em você aponta para onde precisa ir. Mesmo que doa, mesmo que desafie. A expedição não é confortável, é necessária. Toda expedição encontra seus abismos, não para assustar, mas para testar sua disposição de atravessá-los. O vazio não é inimigo, é convite. Quem ousa olhar para baixo descobre que o fundo também pode ser chão fértil. E que até no silêncio mais denso existe germinação. O Castelo das Sombras ensina que cada barreira tem uma fresta.
Não importa o quanto você tenha reforçado os muros, sempre há rachaduras por onde a luz escapa. E são nessas rachaduras que o renascimento começa. O que parecia sólido é, na verdade, frágil. As noites de revelação não prometem respostas prontas. Elas oferecem sinais, lampejos que iluminam apenas alguns metros à frente. E isso basta, porque uma expedição nunca revela todo o mapa de uma vez. O próximo passo só se mostra quando você dá o atual. O Códice das Paixões também não se entrega facilmente. Ele pede coragem para decifrar símbolos que parecem confusos, mas que só fazem sentido quando vividos. Paixão não se traduz em palavras, mas em escolhas. É ato, não definição. Numa expedição, o maior inimigo não é o caminho, é a pressa. A impaciência de chegar impede que você veja o que floresce no meio da travessia. Cada pausa carrega revelações que o movimento rápido não permite notar. O que você chama de atraso pode ser preparação. O castelo por dentro não é só pedra, é memória petrificada. Cada sala guarda lembranças de quem você foi, de como sobreviveu. E cada vez que você abre uma porta, não visita apenas o passado, abre espaço para um futuro possível. Porque o que foi escondido continua respirando. Revelações não são relâmpagos ocasionais, são sementes. O que você descobre numa noite silenciosa pode germinar por anos dentro de você. Às vezes parece esquecido, mas está apenas amadurecendo. A colheita sempre chega, mesmo sem previsão. O Códice lembra que paixão é bússola, não prisão. Se você a reprime, ela vira sombra. Se você a segue, ela vira norte. Toda expedição precisa de um norte que não se compra em mapas. Nenhuma expedição é feita sozinho. Mesmo quando parece solitária, ecos antigos acompanham seus passos. Vozes de quem veio antes, lembranças de quem marcou seu caminho. O Castelo das Sombras guarda esses ecos em seus corredores. E cada eco é também uma pergunta não respondida. Às vezes, o peso do silêncio é maior do que o das palavras. É nesse espaço que as noites de revelação se tornam insuportáveis e necessárias. Elas expõem o que você preferia esquecer, mas que insiste em retornar. Porque o esquecimento nunca é total, apenas disfarce. O Códice das Paixões revela que o que mais dói é também o que mais mostra quem você é. Sentir intensamente é um risco, mas é o risco que abre as portas certas. Quem não sente não atravessa. Quem sente mesmo ferido descobre passagens ocultas. Em uma expedição, a paisagem muda sem aviso, ora montanhas, ora desertos. Dentro de você também, ora confiança, ora dúvida. O castelo lembra que cada terreno exige uma postura diferente. Mas todos pedem a mesma coragem. Há noites em que a revelação não vem em palavras, mas em imagens. Sonhos, visões, lembranças soltas que se juntam como mosaicos. São mapas secretos dados apenas a quem se dispõe a escutar. Não são respostas, são direções. O Códice não é um livro que você lê, é um livro que lê você. Ele decifra seus gestos, sua fome, seus silêncios. E quando menos espera, ele mostra que a paixão que você evita é a chave que falta. A mesma que abre a próxima sala da jornada. Toda expedição tem momentos de cansaço.
Vontade de voltar, de desistir, de fingir que nada disso importa. Mas é justamente aí que a travessia começa de verdade. Porque não é sobre continuar fácil, é sobre não parar. O Castelo das Sombras mostra que desistir é voltar para a prisão que você mesmo construiu. E o peso de reerguer os muros é maior do que o de atravessá-los. Então, mesmo ferido, você continua. Porque no fundo já sabe, não existe volta. Toda expedição pede renúncia, você não pode carregar tudo. Há pesos que não são bagagem, mas correntes. O Castelo das Sombras testa sua capacidade de soltar. Só entra na próxima sala quem abandona o excesso. Nas noites de silêncio, algumas verdades sussurram baixinho. São as noites de revelação que não gritam, mas insinuam. Elas pedem que você preste atenção nos detalhes que sempre ignorou. O segredo mora nas entrelinhas. O Códice das Paixões revela que sentir é também uma forma de desapegar. Quando você sente por inteiro, deixa de precisar controlar. A entrega transforma a dor em passagem, medo em impulso. Paixão é o combustível da travessia. A expedição não premia os mais fortes. Premia os mais pacientes, os que sabem que cada passo tem um tempo. Porque não se trata de chegar rápido, mas de chegar transformado. A pressa rouba a revelação. O castelo mostra que cada sombra tem uma função. Não existe escuridão sem motivo. Ela protege, prepara, amadurece. Até que você esteja pronto para a luz. As noites, por sua vez, revelam que nem todo silêncio é vazio. Alguns silêncios são férteis, cheios de sinais invisíveis. Você só precisa de coragem para ouvir o que não tem voz. E confiar que até a ausência fala. O Códice sussurra que paixão é também vulnerabilidade. Quem se permite sentir também se permite quebrar. Mas são as rachaduras que deixam entrar a claridade. O inteiro é rígido, o quebrado é vivo. A expedição não exige perfeição, exige entrega. E quem se entrega descobre que até a queda pode ser caminho. Porque tropeços também revelam rotas ocultas. E só erra quem ousa caminhar. Uma expedição não é linear. Há desvios, retornos, pausas inesperadas. O mapa interno não segue lógica de estrada, mas de coração. O Castelo das Sombras lembra que até os atalhos escondem provações. Nada se perde, tudo ensina. Nas noites o tempo se dilata, minutos parecem horas. O relógio não manda em revelações. As noites de revelação chegam no instante certo, nem antes, nem depois. Você só precisa estar desperto para notar. O Códice das Paixões não é um manual de regras, mas de riscos. Ele mostra que viver é expor-se, abrir-se, confiar no que não pode ser garantido. Quem foge da paixão, foge da vida. Quem a aceita encontra sentido. Em cada passo, a expedição cobra presença. Não adianta pensar no destino sem sentir o agora. O castelo ecoa com as pegadas de quem se distraiu. Estar inteiro é a senha para atravessar. Há noites em que o silêncio pesa como pedra. Mas até o peso pode ser revelação. O que sufoca também pode lapidar.
É no atrito que nasce a forma. O códice ensina que paixão é chama dupla. Pode aquecer, pode queimar. Mas só o fogo revela o que o frio esconde. Evitar a chama é evitar a vida. Toda expedição tem sinais sutis, um vento, um som, um detalhe esquecido. O castelo guarda esses sinais em suas rachaduras. Eles não aparecem ao apressado, mas ao atento. A atenção é lanterna. Nas noites longas, até a sombra pode ser guia. Porque onde há sombra, há também luz por perto. As noites de revelação não mostram tudo, mas apontam direções. É o suficiente para continuar. Uma expedição é também confronto, não com o mundo externo, mas com as máscaras que você veste. O Castelo das Sombras revela quantas delas você acumulou ao longo dos anos. Máscaras de proteção, de sobrevivência, de aceitação. Mas cada máscara custa autenticidade. Nas noites profundas, quando ninguém observa, você se vê sem disfarces. Essas são as verdadeiras noites de revelação. O momento em que o espelho interno se recusa a ser ignorado. E a imagem refletida pede coragem para ser aceita. O Códice das Paixões mostra que sentir intensamente também é se mostrar vulnerável. Quem sente revela sua humanidade crua. E nessa entrega, encontra uma força que não sabia possuir. Porque paixão é fragilidade que se transforma em poder. O castelo não é apenas lugar de medo, é também de descoberta. Cada porta aberta é menos um segredo e mais uma libertação. O que parecia prisão revela-se como passagem. O que parecia peso vira impulso. Às vezes a revelação não vem como resposta, mas como nova pergunta. São noites em que o silêncio questiona mais do que 1000 vozes. E cada pergunta abre caminhos invisíveis. Perguntar é atravessar. O Códice lembra: paixão é linguagem sem gramática. Ela não segue regras, não pede tradução. Apenas insiste em ser vivida. E nesse viver revela sentidos ocultos. Uma expedição nunca é só conquista, é também perda. Você deixa para trás versões antigas de si. O castelo mostra que algumas portas só se fecham quando você decide não voltar. E fechar é tão necessário quanto abrir. Noite após noite, a revelação insiste. Não como imposição, mas como convite constante. Você pode resistir, mas cedo ou tarde o chamado ecoa mais forte. E é nesse eco que a transformação começa. A expedição não termina quando se encontra o destino. Ela continua em cada escolha, em cada silêncio, em cada passo que ainda não foi dado. O Castelo das Sombras não some quando você parte. Ele permanece como memória viva dentro de você. As noites de revelação não são eventos raros, mas estados possíveis. Elas acontecem sempre que você ousa parar e ouvir. Sempre que aceita não ter controle, mas ainda assim prosseguir. Sempre que o invisível se torna guia. O Códice das Paixões não se fecha ao fim da jornada. Ele se abre ainda mais, revelando páginas que só aparecem depois da travessia. Porque paixão não se encerra, apenas se transforma. O livro é infinito para quem ousa sentir. A expedição ensina que tudo é ciclo.
O que hoje é sombra, amanhã pode ser luz. O que hoje é perda, amanhã é espaço para o novo. Nada é estático no caminho do despertar. As paredes do castelo lembram: medo também é portal. Só atravessa quem encara o que teme. Fugir é repetir, enfrentar é transcender. E cada coragem abre um novo horizonte. As revelações não se impõem com estrondo. Muitas vezes chegam como sussurro, quase imperceptível. É no detalhe que a verdade se esconde. E só o olhar atento a descobre. O códice ensina: paixão é sempre risco. Mas o risco é a única ponte entre o vazio e o sentido. Quem arrisca, vive. Nos vemos depois da bolha.